Então, boa noite a todos, tá? Eu sou o professor Everton Rogério, a gente vai fazer hoje um exercício sobre linhões de transmissão, tá? Então, qual é a ideia agora, já que vocês estão ali nesse nosso regime remoto, a gente tem, falei para vocês do nosso canal, tá? No YouTube, vocês podem estar acompanhando aí, ó. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, nessas aulas? Sobre o sistema de transmissão. Então, a gente falou que a transmissão de energia elétrica, num sistema trifásico, ela pode ser uma transmissão que pode ser feita em regime de corrente contínua ou corrente alternada. Isso, é claro, vai variar de como você vai projetar essa transmissão. A ideia aqui é a gente calcular todo o aporte técnico, como engenheiro, dessa transmissão em corrente alternada. Então, a gente viu nas aulas passadas que o fluxo de potência ativa em corrente alternada, que eu vou transmitir ali durante esse meu fornecimento de energia para os meus consumidores, ele vai ser classificado pela tensão na tua barra inicial, vezes a tensão na barra final, tá? No teu barramento final, dividido, então, pela reatância da linha de transmissão, que é XKM, vezes o seno da abertura angular da linha. Tá? Então, a gente viu que a potência ativa era calculada dessa maneira. E nós vimos a questão ali de como você calcula as tensões em cada uma das fases, você viu como a potência é calculada em cada uma das fases, viu os sistemas utilizados para transmissão de energia, tá? Isso na aula passada, e a gente terminou nesse aporte técnico aqui de como você vai calcular esses parâmetros, que são parâmetros da velocidade de transmissão, tá? A constante de propagação das tuas ondas senoidais no teu linhão de transmissão, os fatores de atenuação, tá? As constantes de fase, o fator de fase, as tensões de entrada e tensões ali calculadas em uma determinado comprimento que tu quer calcular, e as impedâncias. Então, nós terminamos isso na aula passada e nós fizemos o exercício 4. Vamos ver, o exercício 2, desculpa. Vamos ver esse exercício aqui, ó. Então, olha lá. Deixa eu só copiar isso aqui, que eu acho que seria interessante para a gente jogar lá no nosso quadro branco. Então, olha esse exercício aqui. Só colocar aqui para a gente... Vou botar aqui, ó. Esse exercício, às vezes... Acho que apareceu. Não estou enxergando. Está aparecendo para vocês aí? Não. Agora. Exercício... Esse é o 5, né? Agora apareceu, professor. Tá. Tá só o quadro branco agora aí, né? Sim. Tá, então... Estou um pouco ceguinho aqui. Tá aqui. Então, vamos lá. Uma linha de transmissão de 138 kV com 60 Hz de frequência possui os seguintes parâmetros elétricos na transmissão de energia. Então, eu vou ter uma resistência ômica de 0,1157 ohms por quilômetro por fase, reatância indutiva de 0,4622 ohms por quilômetro por fase, a condutibilidade de dispersão 0 siemens por quilômetro e a susceptância capacitiva 3,5965 vezes 10 a menos 6 siemens por quilômetro por fase. Então, esses são os parâmetros que eu tenho dessa minha questão, e o comando, eu quero que a gente calcule a impedância característica ZC da linha de transmissão. Isso é muito importante para você projetar corretamente essa transmissão. A impedância característica, só para a gente deixar bem claro, é calculado por essa fórmula aqui, ó, onde eu tenho um número complexo, tá? A radiciação desse número complexo, só que eu tenho uma divisão ainda envolvendo isso. E aí é que está a grande questão. Eu tenho fornecido os valores da resistência ômica,
da condutibilidade de dispersão e da reatância indutiva e da susceptância capacitiva. Então, J ômega, na verdade, ômega L é minha reatância indutiva e ômega capacitância é a minha susceptância capacitiva. Então, como eu vou calcular isso? Essa é a grande questão, tá? Como eu vou fazer esse cálculo? Olha lá o que eu vou fazer para resolver essa questão, uma questão de prova, tá? No dia 5 de maio. Pois bem, como eu tenho números complexos aqui, e eu tenho uma divisão entre esses dois números complexos, o que eu vou fazer? Eu vou chamar Z1, tá? Deixa eu botar aqui meu texto. Z1, meu primeiro número complexo. Tem alguém de vocês que tem alguma calculadora que faz direto isso? A minha calculadora não faz. Z1 vai ser isso aqui, ó. A resistência ômica mais a parte imaginária da reatância. Então, Z1, olha, só botar aqui para vocês já bem claro, vai ser 0,1157 mais e a reatância indutiva. Só faltou o L aqui, desculpe. Reatância indutiva e 0,4622, tá? Esse vai ser meu primeiro número complexo Z1. Eu vou aplicar De Moivre, tá? Só para a gente resolver esse problema. Não se preocupe que no dia 21, caso você não lembre como fazer a operação com números complexos, a gente vai estar fornecendo mais um vídeo para vocês aí, tá? Para vocês reverem essas operações. Então, Z1 eu vou chamar o numerador, vai ser meu número complexo 1, e Z2, meu denominador, vai ser a segunda parte desse meu número complexo. Eu vou resolver por partes isso, porque a gente tem uma complicação um pouco grande para fazer radiciação desses números. Ainda mais radiciação, mais a minha divisão. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a radiciação de De Moivre. Tá? Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho aqui ainda em algum lugar desse meu quadro branco. Aqui. Rapidinho, tá, gente? Só pegar aqui a fórmula da radiciação. Aqui. Tirar um print. Então, vamos lá. A radiciação por De Moivre, ela é calculada por essa equação. A raiz do número complexo, tá? É elevado ao índice n, é igual à raiz do polos, né? Vezes o cosseno de um ângulo θ, mais 2π dividido por 2, mais I seno de θ, 2π dividido por 2. Essa é a fórmula geral para eu calcular quanto vai dar essa raiz. Só que o que acontece? Eu vou ter que calcular, nesse número complexo, quanto vale o valor do ângulo, que vai ser o cosseno do ângulo mais A dividido pela raiz de P, e vou ter que atribuir o valor de K aqui, onde esse K ele vai ser o número pertencente aos números reais, tá? Eles vão ser escolhidos de forma sequencial, respeitando o índice da raiz. Então, por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada, o meu índice é 2. Então, esse índice vai indicar que eu vou ter duas raízes ali no meu resultado final. Então, o K vai ser escolhido de forma sequencial, só que até 2 índices. Então, por exemplo, eu vou escolher sempre, eu posso escolher 0 e 1, eu posso escolher 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, por aí vai. Nas minhas aulas, vocês vão ver que eu vou escolher sempre 0 e 1 e vou escolher apenas a raiz de 0, tá? Para estar resolvendo o meu exercício. Então, vamos lá. Só pegar aqui de novo, onde eu gravei, esse meu quadro branco é gigante. Aqui. Então, vamos lá. Vou primeiro fazer o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer para vocês entenderem. Eu vou calcular a raiz desse primeiro número aqui, ó. Opa, muito grande. A raiz. Eu tenho que ver aí uma forma da gente melhorar esse nosso quadro branco aqui, ó.
Então, olha o que eu vou fazer aqui primeiro, só para vocês entenderem. Primeiro eu vou calcular, pela lei de De Moivre, esse primeiro número Z1, raiz desse número, depois Z2. Depois que eu encontrar por De Moivre a raiz disso aqui e a raiz disso aqui, eu vou dividir Z1 por Z2, tá bom? E fazer o processo de notação complexa normal. Entenderam o que eu falei? Então, vamos lá. Vou puxar para cá. Só para a gente deixar claro isso aqui para vocês, quando forem fazer uma questão parecida, não se perderem. Então, puxando para cá. Para Z1. Para Z1. Para Z1, gente, quem vai ser a parte real, quem vai ser a parte imaginária? Parte real A vai ser 0,1157. Vou botar aqui. De novo, Z1, então vai ser 0,1157, que vai ser o meu A. E a parte imaginária, o meu B, vai ser 0,4622. Tá? Então, eu tenho que isso aqui vai ser meu A. E eu tenho que isso aqui vai ser o meu B. Tá? Eu vou tirar a raiz desses polos aqui. Tá? Como se fosse aplicar a teoria do número de quadrados, né? Pitágoras, algo do gênero, para encontrar essas raízes. Então, como é que vai ficar? Acho que até me perdi. A regra de De Moivre é essa. Só passar aqui um pouco. Vamos lá. A regra de De Moivre é essa. Acontece que eu estou com a janela aberta, então vamos lá. Eu vou, então, calcular a raiz desse número, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Eu vou pegar essa raiz P aqui. Como é que eu encontro essa raiz P? Vai ser a seguinte fórmula. Vou pegar para cá. Vai ser raiz de P. Claro, isso aqui eu tenho o índice N, né? Vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só reduzir um pouco aqui isso. Essas fórmulas aqui, se vocês fizerem prova presencial, eu vou fornecer. Caso vocês não tenham, não seja prova presencial, tá, gente? Aí vocês vão ter que pegar as matérias de aula, pegar esses vídeos, pegar o caderno de vocês e resolver, tá? Quanto é que vai ser meu A? Meu A vai ser 0,, quanto? 1157 ao quadrado, mais, quanto é que é meu B? 0,4622 ao quadrado. Isso tudo em raiz. Se você tiver já o seu... Pega a sua calculadora, tá? Ajuda aí o professor. Conta essa raiz para mim. Quanto é que vai dar esse valor de P? Professor, deu 0,4764. 0,4764. Então, a gente já encontrou o primeiro valor que eu tenho que encontrar aqui, que é a raiz de P, né? Então, eu sei que isso aqui, raiz de P, é igual a 0,4764. Muito bem. Já finalizei a primeira parte para resolver essa questão. Depois eu vou encontrar quanto é que vale o ângulo, tá? O ângulo θ.
Então, vou colocar aqui, ó. Como eu vou encontrar o ângulo θ? Lembre a seguinte situação. Como é uma notação de um número complexo, tá? Então, uma notação padrão de número complexo é algo mais ou menos assim, ó. Então, tem o eixo aqui imaginário, né? Tá? Aqui eu vou ter o meu eixo real e aqui vai ter o meu eixo imaginário. Então, esse meu eixo imaginário vai ser o meu J ômega, vai ser a parte imaginária, e aqui vai ser a minha parte real. Então, imagine o seguinte, ó. Quanto é a parte real? 0,1157. Então, vamos supor que aqui, ó, seja o meu A, né? 0,1157. E o meu B é, na parte imaginária, 0,4622. Então, bem aqui, ó, é o meu B, que vale 0,4622. Então, se eu for fazer ali, se eu for encontrar, por exemplo, a impedância desse meu número imaginário, eu vou ter algo assim, né? Então, eu vou ter algo assim, que vai me dar uma função trigonométrica, né? Então, aqui eu vou ter um ângulo, que é o meu ângulo θ, tá? Então, eu quero encontrar esse ângulo θ. Então, se eu sei o seguinte, ó, que esse meu cateto adjacente aqui, ó, é quem? É meu A, né? O meu cateto adjacente vai ser o valor de A, e meu cateto oposto vai ser o meu valor de B, e esse meu carinha aqui, ó, essa minha hipotenusa é justamente a raiz de P, né? É justamente a raiz de P. Como é que eu vou calcular o ângulo? Tá? Como é que eu vou calcular esse ângulo? Olha que legal aqui, função trigonométrica, né? Lá do teu ensino médio. Então, só colocar aqui. Para cálculo do ângulo, vai ficar como? Cosseno. Só pegar o símbolo aqui, tá, gente? Para a gente não ficar bonitinho. Vou pegar um θ aqui. Desculpe. Tá paralisando aqui a nossa viola, só para a gente mostrar aqui. Só falta eu conseguir copiar esse trem. Para ver se vai. Cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente, né? Cateto adjacente, que vai ser A, dividido pela hipotenusa, que é a raiz de P. Tá? Esse vai ser aqui, ó, só para vocês verem aqui o cálculo do ângulo. Cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é cateto adjacente? É o valor de A, tá? No número complexo, a raiz de P foi o que eu calculei. Só que eu quero saber apenas o ângulo. Então, o cosseno eu vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar como? Θ é igual a cosseno elevado a menos 1 de A pela raiz de P. Tá? Ângulo θ, cosseno é menos 1 de A pela raiz de P. Igor, se estiver ainda acompanhando aí, ó, calcula para mim quanto deu esse ângulo. Cosseno de menos 1. Quanto é que vale o meu A? O A é a parte real do número complexo. 0,1157. Quanto é que deu a raiz de P? Vai ser 0,4764. É isso? O ângulo θ deu quanto? Cosseno de menos 1 de 11,57 dividido por 0,4764. Quanto é que vai dar o ângulo aí? É uma calculadora para ajudar? 94. Tu tá no formato certo? Legal. 75,94, né? Isso. Isso mesmo, então tá certo. Lembra que te discutiu como tu vai escolher degrau ou radiano? Lembra disso aí? Sim. Não se esqueça disso. 0,75,95 graus. Então, esse é o meu ângulo que eu vou utilizar aqui na minha equação de De Moivre, tá? Para fazer essa radiciação, ok? Se eu for fazer o ângulo, o seno, como é que vai ficar o seno? O seno já vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Então, vai ser seno a menos 1 de B pela raiz de P, tá? Que deve dar algo muito próximo a isso aqui. Tem que dar algo muito próximo, ou até mesmo o mesmo número, tá? Vamos só ver aqui, ó.
ficaria seno a menos 1. Opa, eu faço besteira aqui na minha calculadora. Só para a gente ver qual o valor que vai dar, tá? Ele tem que dar ou igual ou muito próximo. Vai ficar seno a menos 1 de 0, a parte imaginária que é 4,622. 4,622 dividido pela raiz de P, 0,4764. Vai dar 75,97, tá? Dá algo muito parecido. Como dá algo muito parecido, eu vou aproximar todos os ângulos que eu vou utilizar, tanto aqui no cosseno como no seno, pelo mesmo valor de 75,94, tá bom? Só para vocês não se perderem. Então, já calculei o ângulo. O que está faltando aqui, ó, nessa minha fórmula, tá? Para mim terminar a radiciação? O valor de K, tá? Então, lembra o seguinte, como eu tenho uma raiz quadrada, quanto é que vale o raiz de K? Desculpe, quantos Ks eu vou utilizar? 2. Vou usar 2 Ks. Então, usando 2 Ks, eu vou usar para K igual a 0, tá? E depois para K igual a 1. De forma sequencial. Para K igual a 0, como é que vai ficar a minha fórmula? Só pegar aqui, ó, e mostrar para vocês. Aqui, ó. Pois bem. Essa aqui é a fórmula de De Moivre, tá? Aplicando De Moivre. Vamos lá. Z1, né? Vai ser igual. Quanto é que vai ser a raiz de P, que a gente calculou? 0,4764 vezes. Aí eu vou ter cosseno de quanto? De 75,94 mais 2K valor de π. Impressionante esse pessoal com esse barulho. Ai, meu Deus do céu. Só pegar o P aqui, tá, gente? Π. 2kπ dividido por 2, né? Vou já botar o 2 ali embaixo. Mais. Isso. Mais I seno. Posso botar 75,97, que eu calculei, mas isso não vai mudar muita coisa. Mais 2kπ. Também dividido por 2. Está aqui bem claro para aumentar. E botar o 2 aqui, tá, gente? Vai ser 2. E aqui na parte imaginária também vai ser 2. Então, só para deixar vocês bem à vontade, tem isso aqui, ó. Estou fazendo isso. Ok? Igual a fórmula aqui, ó. Igual a fórmula quando aplicando o De Moivre. Só que presta atenção, aqui é a raiz de 1, né? O K, eu vou usar dois Ks, né? O K igual a 0 e o K igual a 1, porque eu tenho um índice 2 ali da minha raiz. Então, o cara aqui vai ser 0. Se aqui é 0, tudo isso aqui vai ser 0. Então, eu vou cortar, ó. Pai, também vai ser 0. Ok? Então, vai ficar 0,4764 vezes cosseno de 75,94 dividido por 2, porque aqui é 0, mais I seno de 75,97 dividido por 2. O que eu vou fazer? Eu vou resolver essa parte real e resolver essa parte imaginária, multiplicando cada um desses elementos por 0,4794. Tá? Se eu for calcular esses valores aí, ó, eu vou ter o seguinte número. Z1, só me confirme depois aí, se deu isso aí de vocês. Deu 0,3755 mais 0,2931 e, na verdade aí, né? 0,2931.
Então, esse é o valor do meu número complexo na forma retangular ou forma cartesiana para o Z1, né, que é o número complexo do numerador. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Tá. Muito bem. O que eu vou Sim. fazer agora? O que está faltando aí para a gente? Eu posso calcular outra raiz, né? Então, se eu for calcular outra raiz, só para deixar bem claro para vocês, o K aqui, ó, não vai ser mais igual a zero, né? Vai ser, ó, para K Só um igual a 1. instante. Pode Posso falar. falar? Para mim achar logo em cima aí esse cosseno, que é o cosseno, Sim, aqui, ó. sim, para me achar em graus, eu uso qual é aqui na Cosseno a tabela? cosseno a menos 1. Tu vai apertar Shift cosseno. Aham, Shift cosseno, aí disso aí, vê se tu encontra, tá bom? tá. Aí eu jogo esse valor, Aí tá, vai dar esse valor, vê se tu encontra aí. tá bom. Quem não tá na calculadora ainda, ai meu Deus do céu. Até sair aqui, desculpa, gente. Aqui, ó. Quem tá na calculadora ainda, usa para cá igual a 1, por favor. Para cá igual a 1, aí vai ficar cosseno de 75,94 mais 2π dividido por 2, né? Porque o K vai ser 1. Para cá igual a 1, acho que vai dar isso aqui, ó. Só me confirme. Z1 é 0,3589 mais I 0,3132. Só para título de informação, tá? Para as duas raízes aí. Vocês podem estar fazendo o cálculo. O que foi que eu fiz para K igual a 1? Eu só peguei o K, em vez de substituir por 0 aqui na equação, eu substituí por 1. Ok? Foi só isso que eu fiz, encontrei esse outro número pela radiciação de Demoivre. Terminou a questão, gente? Não. Não terminou, porque falta a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, para Z1, falta para fazer para quem? Z2. Vendo como dá trabalho, podem estudar essa questão que vai cair na prova. Posso continuar, depois vocês pegam aqui, ou vocês querem copiar? Pode continuar, professor. Se vocês que estão fazendo o cálculo aí, ó, não bater, me avisa depois que eu ajudo vocês, depois que a gente terminar essa explicação, tá? Porque vocês Pois podem estar errando. professor, essa questão lá, eu fiz o cálculo aí, não deu. É por isso que eu lhe perguntei. Ah, se deu quanto na tua calculadora? Deu 85, parece. Eu até Mas apaguei aqui. será que está em degree? Pode estar em radiano, né? Eu botei em graus, é isso? Não é degree, tá? Ah, é? Por isso. Então foi isso. Tá bom, então. Tá, vamos Depois lá. eu faço aquilo, tá? Eu vou passar exercícios para vocês ainda, talvez treinarem isso aqui depois. Mas esses dois exercícios, se você pegar o seu videozinho, você consegue ter uma boa noção do que tem que fazer. Então, vamos calcular a mesma coisa que eu fiz aqui para Z1, mas a gente vai calcular agora para Z2, tá, pessoal? Para esse meu segundo número complexo. Z2. Tá? Para Z2, acho que eu vou parar essa gravação para não ficar muito extensa, tá? Eu não ter problema de não estar gravando. Deixa eu gravar rapidinho, a gente vai finalizar essa parte 1. Não se esqueça de ver a parte 2, tá? Logo após. Só parar aqui.